é prevenção cardiovascular na terceira idade. E connosco está o cardiologista Filipe Macedo. Olá, doutor. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Realmente deve-se falar da prevenção em qualquer idade, mas está esta faixa etária mais, que é mais sensível. Exatamente. Eu penso que é uma questão excelente. De facto, e pronto, eu já tenho estado aqui a falar sobre prevenção cardiovascular, temos todos que pensar de uma forma simples em problemas de prevenção do que quer que seja. Tudo que seja prevenir, e daqui a bocado vem um senhor que eu estive ali a falar com ele, muito engraçado, vai evitar para que a pessoa se defenda, ou seja, prevenir ataques, etc. Portanto, tudo que é prevenir eu acho que é muito importante. O tema de hoje, que seria pensar um pouco no coração da terceira idade, eu começo por ter, e muito mais então depois de falar com ele, que tem 70 anos, eu tenho alguma dificuldade sobre o que é a terceira idade. Isto porquê? Porque, admitindo que a pessoa a partir dos 65, 70 anos pode estar numa faixa um pouco mais idoso, que eu acho que as pessoas não são velhas, são um pouco mais idosas, e tem pouco a ver com a idade, digamos, do bilhete de identidade. Ou seja, todos nós temos experiência que há pessoas que têm bilhete de identidade uma idade mais jovem e estão muito gastos, e outras pessoas que têm bilhete de identidade uma idade muito idosa e estão excelentes, como é o caso do senhor que vem aí daqui a pouco. Portanto, isso é, se calhar, a primeira mensagem é não olharmos para as pessoas, digamos, só pela idade, digamos, cronológica, mas sim pelo estado biológico da pessoa. Isso é muito, muito, muito importante. Conhecida também por idade biológica. Exatamente, conhecida por idade biológica. Depois, coisas muito simples, quando se fala em prevenção, é os estilos de vida das pessoas. Eu acho que o que acontece com todos nós, e todos nós temos pessoas, temos avós, temos essa sorte, muitos de nós, outros ainda já não temos, pessoas que vivem, digamos, isoladas. A grande diferença, por exemplo, quando se fala na dita terceira idade, é o isolamento ou o não isolamento. Uma coisa tão simples como isso. Ou seja, as pessoas que vivem inseridas na sociedade, que vivem com os netos, que vivem com a família, que estão, digamos, num ambiente perfeitamente tranquilo, são muito mais alegres, indiscutivelmente, e muito mais felizes e têm muito menos doenças. Portanto, isto aqui já não é só falar, digamos, das doenças cardiovasculares, mas é no contínuo geral que a pessoa está inserida num ambiente saudável. É engraçado que até há alguns países, por esse mundo fora, nos países nórdicos, que as pessoas idosas estão a ser quase, passa a palavra, empestadas a alguns agregados familiares, porque fazem quase, digamos, de avós nos casos que não há avós, portanto, para ver o impacto que isto tem. Portanto, isso é uma questão que eu acho que é muito importante. Outra questão é, por exemplo, uma coisa simplicíssima, e é uma das mensagens e uma da importância deste programa, é não ir um médico para aqui a complicar, é o problema da obesidade. Mas eu vinha para aqui a falar em coisas muito complicadas, aquele tipo é maluco, não diz nada direito. E que é, se a pessoa for muito obesa, tem logo dois problemas fundamentais. Um, a nível da locomoção, se repararmos todas as pessoas com idade começam a ter problemas, digamos, motores, dores articulares, dor nas ancas, e isso tem a ver claramente... Logo, provocador de isolamento? Exatamente. Portanto, a pessoa começa a ficar obesa, começa a ser menos de casa, começa a andar com a sua bengala, tudo isso cria problemas, e depois, logo a seguir, tem duas vertentes. Uma vertente é a parte osteomuscular, outra é falta de exercício físico, e outra são os problemas cardiovasculares. Portanto, reparem como se, de uma forma tão simples, estamos só a falar da pessoa obesa, e a pessoa obesa passa a ser sedentária, passa a estar mais isolada e passa a ter problemas cardiovasculares. Portanto, é amiga sua? Exatamente. Isto é uma doente que todos os dias tenta fazer isto para não ficar doente. Por causa não é, isto é um slide clássico da internet, como é óbvio, mas este exemplo, digamos, de uma pessoa de idade que faz yoga ilustra bem o que eu estou a tentar aqui a dizer exatamente. Que é, não há idades para fazer o que quer que seja. É fantástico uma pessoa, e se está ali, isto não é ficção científica. Há óbvias limitações, temos é que adequar o nosso corpo. 100% de acordo. Temos é que adequar o nosso corpo e temos que tentar ser felizes. Depois, outra coisa muito importante é que a pessoa tem que tentar sair de casa. O tentar ir a um teatro, o tentar ir ao cinema, digamos, adaptar-se à realidade do cotidiano. Prende-se com o tal problema do isolamento. E depois, e reparem, este contínuo que eu falei em sedentarismo, obesidade, há depois alguma calamidade que é terrível e é a primeira causa de morte em Portugal, que são as doenças cerebrovasculares, em que isso tem a ver com a hipertensão arterial. Ou seja, se a pessoa ficar obesa, se ficar sedentária, começa naturalmente a ter mais tensão arterial elevada. Não tendo a tensão arterial elevada, passa a ter acidente vascular cerebral. Portanto, nós o que é que queremos? Queremos que as pessoas não fiquem acamadas para ficarem com uma trombose, que é, digamos, o lugar de termo conhecido. Cá está o aparelho, digamos, de medir a pressão arterial para ilustrar que é uma medida simplicíssima a nível de cuidados de saúde pública, simplicíssima, a pessoa ter o hábito, digamos, de medir a tensão arterial e ter valores altos de tensão arterial, se possível, sempre abaixo de 13 ou 130, 80 milímetros de mercúrio. Portanto, havia uma ideia que as pessoas são idosas, têm que ter tensões altas, é normal, cuidado. O que é normal, a pessoa tem que ter tensão normal. Agora, o que nós temos é que tentar, de alguma forma, através das mudanças do estilo de vida, através do acompanhamento, conseguir ter os tais valores-alvo de tensão arterial.
Depois este diapositivo, que eu agradeço terem posto, que eu acho que é muitíssimo importante. E muitíssimo importante porquê? Primeira questão é a polimedicação dos idosos. Ou seja, temos de ter cuidado dos idosos ao tomarem muitos medicamentos, não trocarem os medicamentos. Muitas vezes, isso é uma coisa que é muitíssimo frequente. Quando os gente vem ter comigo a consulta, eu peço para eles me trazerem as embalagens que é para eu ver, e já não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eles não tomam 2 medicamentos iguais, só com embalagens diferentes. Portanto, isso é muito, muito, muito importante. E depois, outra coisa que é, mais que se prende mais com a nossa classe, com os médicos, é estes conselhos que eu estou agora aqui a falar, desta forma muito simples, às vezes são muito mais importantes que prescrever um medicamento. E para nós médicos, às vezes é muito mais fácil prescrever um medicamento. Eu costumo dizer que uma lapiseira é um instrumento muito potente, é como se fosse uma arma, porque a gente, ao prescrever um medicamento, está a introduzir um fármaco numa pessoa. E isso é muito importante, temos que pensar o que estamos a fazer. Exato. E se explicarmos isto à pessoa, evitamos, de certa forma, muitas vezes esta polimedicação. Atingida determinada idade e pela sua experiência clínica, os doentes não se tornam um pouquinho hipocondríacos? Eu acho que depende da pessoa dos doentes. É verdade, e eu por acaso não tentava não ter exageram nas suas queixas? Todos nós, aqui nesta sala, vamos pensar uma coisa muito simples. A pessoa não se apanha até aos 30, 40 anos, nós não nos lembramos de ir ao médico. Ou seja, à medida que cada década que passa, 50 anos, 60 anos, 70 anos, a pessoa começa mais a ir ao médico. Ou seja, a pessoa começa, sem dar por ela, e isso é uma coisa que acontece a toda a gente, sem dar por ela, começa a pensar digamos, numa visita de rotina ao médico, coisa que até aos 30 anos o médico não existe no nosso horizonte. Portanto, isso... Pensamos ao clube dos super-heróis, não é? Exatamente. Exatamente. E, portanto, mas a partir dos, que não sei se é dos 50, se é dos 45, ou se é dos 45, mas é um facto que há pessoas que se assustam com mais facilidade, que, digamos, que hipertrofiam mais os sintomas, que valorizam mais os sintomas, e depois também, se estiverem mais isoladas, é evidente, estando mais isoladas, vão ficar um bocadinho, digamos, a pensar mais nas doenças. A matutar, como se costuma dizer. Exatamente, que é verdade. Portanto, lá está. Se a pessoa estiver ocupada, que eu acho que é a grande mensagem, que é, isto chama-se praça alegria, que é um termo que eu acho que faz sentido, e se a pessoa tiver alegria no seu cotidiano, se tiver uma postura, digamos, de alegria para com os outros e para consigo próprio, tem menos tempo de pensar nas tais doenças e passa a ser menos hipocondríaco. Julgo que nesta imagem está parte da chave da solução para o problema, Exatamente. Que é, reparem, as pessoas, se nós fizermos coisas, continuo a dizer, de cultura geral, que é uma alimentação diversificada. Lugares comuns, não é? Exatamente, que é diversificada. Mas quando se fala em diversificada, nós temos que tentar fugir um bocadinho às coisas clássicas, que são aqueles enchidos, aquelas alheiras, que são muito boas, aquelas excessos, aqueles bifes muito grandes, que são também, temos que fugir um bocadinho a isso. Portanto, é preferível mais legumes, mais frutinha, mais cereais e mais carnes brancas. Se nós tentarmos de alguma forma isso e fazer outra coisa que muitas vezes, isso nos idosos, por comodismo, deixam de cozinhar, e cozinhar uma sopa é muitíssimo importante. Portanto, nós temos todos o hábito de, por princípio, comemos sempre a sopa. E passar essa mensagem aos idosos, visto que é, no fundo, um bocadinho a mensagem que estamos aqui hoje a transmitir, que é o idoso continuar a comer a sua sopinha, que é muitíssimo importante, tem os tais legumes, e já, digamos, é parte de uma refeição muito importante. E depois, a partir daí, faz, portanto, o tal alimentação diversificada e fracionada. A pessoa deve tomar o seu pequeno almoço, deve enganar o estômago à meia da manhã, deve almoçar, exatamente, que é preciso para depois não ter Exatamente. Porque se nós, depois até imagina, às 7 da manhã, tomámos um pequeno almoço a correr, sem ser o dito pequeno almoço, digamos, continental, muito rápido. E depois almoçámos às 2 da tarde, das 7 da manhã às 2 da tarde, este longo período. É evidente que chegamos às 2 da tarde com muito apetite. Claro. Portanto, temos que tentar fazer refeições fracionadas. E a última questão relacionada com a parte, digamos, alimentar, é a ingestão de líquidos. Nem imaginam, isso é uma coisa engraçada que vê-se digamos, no nosso dia-a-dia como experiência clínica, que as pessoas esquecem-se de beber água. Então os idosos esquecem-se completamente. Aí beber água é uma coisa que eu não gosto de beber água. Esquecem-se. E muitos dos problemas que muitas vezes dizem, só tem problema nos rins, etc., não é. A questão é desidratados. E, portanto, a pessoa, se beber líquidos, é uma coisa que resolve esses problemas. E a sopa ajuda bastante, porque já leva muita água também. Exatamente. Eles também podem substituir, não é? Sopa, chá, tudo que seja leite, tudo que seja, digamos, líquidos, isso já ajuda e ajuda. Mas há quem substitua a água por álcool em excesso. Não? Exatamente. Depois prende-se, tudo é engraçado que, portanto, estas conversas têm algum a ver com o isolamento. A pessoa, o álcool em excesso faz muito mal, e estou de acordo consigo completamente, e depois o isolamento também leva um bocadinho, digamos, ao consumo excessivo de álcool. Portanto, claro. Não temos nada para fazer. Exatamente. Portanto, depois, eu tinha um diapositivo que não se conseguiu passar, não sei porquê, mas eu explico, que é tentar que as pessoas, de alguma forma, participem em trabalhos de grupo.
Imaginem, hoje em dia é vulgar ditas as universidades da terceira idade, as pessoas aprenderem. Eu tenho pessoas idosas que estão a entrar na parte da informática, dos computadores, que é uma coisa espetacular. Ou seja, o convívio, o tentar, a pessoa só por ser um pouco mais idosa não quer dizer que não entre, não sei se no Facebook ou numa internet, o que quer que seja. O que é preciso é saber que as pessoas são perfeitamente aproveitáveis para, no fundo, entrar nas tecnologias modernas. Para serem mais úteis. Exatamente. E, portanto, isso eu acho que é fundamental. Para a cabeça funcionar. Exatamente. Não é? Eu aprendi um termo outro dia com um doente que ele chamou fitness da cabeça. E é verdade. Ginasticar o nosso cérebro. Que é, no fundo, ginasticar o cérebro. Da mesma forma que, por exemplo, se for possível, tipo um ginásio, muitas vezes há até hoje em dia nos bairros, as autarquias têm piscinas municipais, a pessoa fazer hidroginástica é uma coisa que é excelente, e isso faz com que a pessoa faça tal ginástica ao corpo e simultaneamente o tal convívio. E, portanto, de uma forma simples, ajuda e, no fundo, faz o que estamos aqui a tentar, que é prevenir as doenças cardiovasculares, que é, no fundo, a tónica. Reparem que não disse nada que não fosse coisas, digamos, de senso comum. Há uma coisa importante que eu não falei, que é a diabetes. A diabetes é uma pandemia e mata a sério as pessoas e tem, digamos, comorbilidades enormes a todos os níveis. E o que é que implica? Implica que se a pessoa não estiver parado, se a pessoa não for obesa, se a pessoa tiver cuidados alimentares, tem menos açúcar. E estando mais energia, vai evitar ter açúcar. E, portanto, evita este contínuo grave, que é deste ciclo grave das doenças cardiovasculares, que é muito importante. Diabetes muitas vezes provocada também pelos vícios alimentares que foram cometidos, completamente, excessos alimentares que foram cometidos que, se calhar, ao longo da vida. Eu julgo que, e a Sónia sublinhou essa tónica logo na introdução da nossa conversa, julgo que o que é mais preocupante, e até para as gerações vindouras à terceira idade, ou chegadas à terceira idade, é começarem a prevenir a terceira idade na primeira e na segunda. Exatamente. Essa será no eu acho que isso, quem puder fazer isso é uma felicidade. Como digo, é ter a sorte de ter uma família de acolhimento ou família real, isso é o mais importante, e digamos, e gradualmente evitar estas coisas todas que eu disse. É tentar, se não tiver os tais excessos, chega com certeza à tal dita terceira idade, digamos, em bom estado geral e boa performance. Portanto, isso é muito, muito importante. Penso que é, digamos, o grande segredo para esta situação, digamos, funcionar. Doutor, como é que responde a alguém já incluído nesta faixa etária que lhe diz, doutor, pregam que o tabaco faz mal, mas eu fumei uma vida inteira e estou aqui em forma? Exatamente. É uma pergunta inteligente e difícil de responder, que é evidente que está mais que provado, e eu já uma vez também disse aqui que esta lei que saiu, digamos, de proibição, e agora em Espanha saiu ainda muito mais drástica, de proibição, digamos, de fumar, é nível, digamos... Seja onde for. Exatamente. É uma lei que traz vantagens enormes a todos os níveis. Portanto, não há dúvida que há uma relação direta com o cancro do pulmão, com as doenças cardiovasculares. Portanto, isso era impossível sair daqui. É uma evidência científica. Exatamente. Ponto final. Agora, é um facto, isto é como na matemática, e se tiver um estatista ou um matemático ouvir, concorda comigo 100%, que há casos que saem, digamos, das médias, digamos, de qualquer tipo, digamos, de logística. E há pessoas idosas, que atingem 90 ou 100 anos, e que dizem que fumaram toda a vida. Agora, pelo simples facto da pessoa atingir esses grupos etários e ter fumado, eu não posso, de alguma forma, dizer às pessoas para continuarem a fumar. Portanto, tem que tentar ter esta parcimónia e passar a mensagem com tranquilidade. Ou seja, nós não podemos, a pessoa não pode sair de um consultório médico e dizer, a partir de agora, vai deixar de fumar, vai fazer isto, vai ao cinema, vai começar a caminhar, Não, tem que ser passo a passo. Esta tal história que nós falámos no outro dia, o ano novo, vida nova, ainda há bocado estava ali a falar, é um objetivo. Entramos no ano, vamos ver o que é que nós vamos tentar fazer um bocadinho. Fazer o nosso passeio, 15 minutos todos os dias. A pessoa ir a uma compra, comprar o jornal, ir à padaria, ter a noção que demora 10 minutos para a padaria, mais 10 minutos para voltar para trás. Todos são esses pequenos ganhos no cotidiano que se ganha, digamos, qualidade de vida. Isso é muito importante. Se ganharmos esperança de vida, é preferível ter essa esperança e vivê-la com qualidade. E não estamos durante 20 ou 30 anos a estarmos com doenças, não é? Indiscutivelmente. E depois quando, naquele diapositivo que nós mostramos do slide com os comprimidos, reparem que se nós ganharmos essa qualidade de vida, se nós modificarmos os estilos de vida, vamos utilizar menos medicamentos. E reparem o que se poupa hoje em dia, toda a gente sabe que compra medicamentos, o preço incrível da medicação. Doutor, e ainda bem que fala na medicação. É preciso contrariar também a tendência de que, quando vamos ao médico, temos de sair lá necessariamente com uma receita na mão. Porque senão o médico não presta. Exatamente. Não foi ao médico. Fui ao médico e vejam lá, ele nem me receitou nada. Eu por acaso, até agradeço que tenha feito essa pergunta. Não voltei a este médico. Não nem uma aspirina me receitou. Exatamente. Eu por acaso agradeço que tenha feito essa pergunta, porque eu digo isso muitas vezes. Olha,
porcaria do médico eu sou, porque não lhe vou receitar nada. Porque não lhe vou receitar nada. E de facto é verdade. Porque se a pessoa não tem nada, que, digamos, de importante, tem é que, digamos, tentar fazer esta prevenção que nós falamos. E depois está o benefício da dúvida, que é, ontem, por acaso, um doente que me consultou, se me tiver a ouvir, ele sabe que é verdade, ele disse assim, depois no fim da consulta, doutor, e agora, lá falei destas coisas todas, sim. E depois disse, então agora quando é a próxima consulta, assim, no dia que perder 10 quilos, vejo logo nesse dia. Portanto, o objetivo não é perder num dia, naturalmente, era perder num ano ou em ano e meio, perder 10 quilos, que era, digamos, a mensagem que era uma pessoa muito obesa. E quando conseguir perder os 10 quilos, se demorar 6 meses ou 7 meses ou um ano, nesse dia tem a consulta. Portanto, a pessoa levou como mensagem, o trabalho para casa era perder, digamos, aquele excesso ponderal, porque de facto não tinha nada especial a não ser um excesso ponderal muito grande, portanto, que era o excesso de peso. Portanto, isso é uma mensagem também muito importante. Porque é verdade que comemos demais, não é? Comemos, claramente. Assim, não é que comemos demais em número de vezes por dia. É o que gastamos. E nesse aspecto, comemos de menos vezes por dia é o que consumimos. Eu acho que isso merece também, nós aqui gastávamos o programa a falar sobre isso, que é, eu acho que quando se fala em comer, e eu acho que isso é mesmo a mensagem-chave, se calhar, nós comemos de acordo com as nossas necessidades. É evidente que se eu for um jogador de futebol, um jogador de basquete ou um jogador de rugby, é natural que, na época estávamos a falar sobre o rugby também ali fora, é natural que tenho que me alimentar muito mais porque vou gastar muitas energias. Agora, se a pessoa tiver a tal vida sedentária, se a pessoa estiver em casa, então reparem, uma pessoa acamada, por exemplo, uma pessoa que está, digamos, numa cadeira de rodas, as pessoas têm que, de facto, comer muito pouco, muito pouco. E, portanto, enquanto as pessoas comem, mas comem muito mais para o tipo de necessidades que damos que têm que... A despesa calórica é muito inferior. Exatamente. Agora, se a pessoa gastar energia, tem que se alimentar. Agora, tem é que saber comer, que foi um bocadinho o que nós estivemos aqui a tentar passar, pronto, de forma simples. E depois também há aqui Gordura não é formosura, eu tenho um novo lema. Gordura é ditadura. Exatamente. Que é pior ainda. Porque nos obriga, de certeza absoluta, a passarmos claramente que gordura não é formosura. Eu acho que essa mensagem eu acho que já passou. As pessoas olhar para o espelho e saberem que têm que comprar roupa acima, que a barriga, digamos, ultrapassa não sei quantos centímetros, digamos, a partir, digamos, do cinto. Que todos os dias tem que se alargar um botão. Já não conseguem calçar-se sozinhos ou apertar os atacadores. Exatamente. Tudo isso, de facto, já deixou de ser formosura. Tirar as rugas das senhoras. Bom fim de semana para si, doutor. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez à nossa aula. É sempre um gosto. Continuamos nos bons pontos.